um pouco sobre por que a gente escolheu esse tema. Primeiro, porque o espírita e o espiritismo, ele está na vida, ele está no mundo. Primeiro, não há como desmembrar os valores espíritas, os valores cristãos da vida que a gente leva. Então, eu vou começar lendo, eu escolhi aqui, como a gente sempre começa, lendo um trecho do Livro dos Espíritas, e eu vou ler a pergunta 875. A pergunta é a seguinte: como se pode definir a justiça? E os espíritos respondem: a justiça consiste em cada um respeitar o direito dos demais. E aí vem uma segunda questão, que é a 876. Posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? E aí eu vou ler só um trechinho aqui. Em todos os tempos e sob o império de todas as crenças, sempre o homem se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã está em que ela tomou o direito pessoal por base do direito do próximo. Então, por que eu escolhi essa pergunta? Porque eu acho que a política tem a ver com isso, tem a ver com a busca de ações para o bem comum. É nesse sentido que a gente está falando de política nesse contexto. Então, com base nisso, William, eu vou te fazer a primeira pergunta, depois eu passo para o João e para a Iris, assim que ela conseguir entrar. Qual é o papel do espírita nesse contexto político e de que maneira que ele deve atuar? Bom, eu acho interessante, assim, você colocar já de que maneira, né, ele deve atuar, e não se ele deve atuar. Porque, de certa forma, não existe não atuação. Todos nós atuamos, né, de uma maneira ou outra, na política. Seja votando ou seja não votando. A pessoa que não vota, por exemplo, trazendo para esse campo, ela também está fazendo alguma coisa. Né? O não voto é uma atitude. E o voto também é. Então, cabe ao espírita, diante de tudo isso, observar também que a nossa atuação, ela não é só de 2 em 2 anos, quando nós nos reunimos para eleger aqueles que vão administrar a cidade, prefeito e vereadores, e depois de mais 2 anos, presidente, governador, deputados e senadores. Porque entre esses períodos, digamos, eleitorais, nós continuamos atuando de uma maneira mais ou menos ativa. E repito, até quando nós não atuamos, estamos também agindo politicamente. E do espírita, espera-se, assim, uma consciência em relação a isso tudo, da importância que a política tem para ajudar na transformação do nosso mundo. Porque nós espíritas, seja na casa espírita, nos ambientes virtuais, onde quer que estejamos, enquanto ali, né, digamos, trabalhadores no movimento espírita, vamos assim dizer, creio eu que todos nós fazemos o que fazemos porque queremos um mundo melhor. Queremos um mundo mais justo, queremos um mundo mais pacífico, mais fraterno, mais solidário. E a política tem também essa finalidade. É claro que o espiritismo, e a gente pode depois desenvolver isso aqui com mais calma, ele atua no íntimo do ser. A doutrina espírita tem como proposta o quê? Transformação moral. A transformação moral, ela não é uma transformação externa, é uma transformação íntima, uma transformação interna. Mas a política, ela vai ser o elemento que vai fazer com que essas transformações exteriores que nós tanto almejamos e lutamos por elas, que elas aconteçam. Então, cabe ao espírita ter o máximo de consciência da importância de se discutir. Eu acho esse espaço aqui hoje essencial, e assim, eu até parabenizo vocês aí por terem criado ele, e sobretudo trazendo jovens para o debate, porque
é necessário ter essa conscientização, sabe? De que não basta só negar a política, da gente dizer que ninguém presta, de que política não vale nada, e de que política é tudo corrupto e tal. Esse discurso, ele não serve mais. É necessário a gente compreender, e nós espíritas, né, obviamente, talvez ainda mais, já que a gente luta por um mundo melhor, de que quanto mais conscientes, né, da importância da política a gente estiver, melhor. Então, e o espírita precisa, então, almejar o céu, simbolicamente falando, né, uma vida melhor no mundo espiritual, mas sem esquecer das nossas relações humanas, em que a política exerce uma importância capital e uma influência muito forte, e a gente precisa estar antenado a isso tudo. João, você gostaria de fazer alguma pergunta? Sim. No momento que ele falou das relações humanas, acho que no momento a política do nosso país está bem conturbada e polarizada. Eu queria saber como pode acontecer um debate ou até mesmo uma conversa nesse país polarizado que a gente está, sem esquecer que a gente é espírita, assim, sem ter uma briga, uma discussão. Queria saber mais ou menos. Olha, João, muito boa a sua pergunta. Essa questão da polarização, ela já daria para a gente trazê-la quase, tentando fazer uma comparação aqui, não seria... Não, claro, tem elementos que distanciariam do que eu vou falar. É quase um fla-flu, vamos assim dizer. Vocês, eu não sei se você também está no Rio igual a Mônica, mas em que muitas vezes a gente discute a partir das paixões. Então a gente se apaixona ou por um time de futebol, ou por uma escola de samba, e também por políticos. E essas paixões, elas fazem com que a gente, muitas vezes, tenha dificuldade do diálogo. E tenha dificuldade de discutir e de debater política num campo, assim, é claro, um campo racional, mas também um campo desapaixonado, em que a gente consiga trocar ideias, avaliar pontos positivos, pontos negativos, e se for necessário, e se for o caso, até entender que fora da dita polarização, a gente pode encontrar também ideias. Eu acho que o problema da polarização é que a gente se fixa muito em pessoas e menos em ideias. E aí a gente fica apaixonado por pessoas e esquece de debater as ideias que as pessoas trazem, ou que às vezes elas não trazem. Mas aí a gente acaba, né, interditando o debate por conta desta paixão, do ódio que muita gente tem pelo outro, né, pelo outro campo. E aí o que o Espiritismo pode nos auxiliar nesse campo? Primeiro ponto, compreender que nem todo mundo, que se a gente fala no Espiritismo, que a gente tem que perdoar o outro porque o outro está num nível evolutivo que ele consegue estar, que nós não somos iguais, que nós temos diferentes níveis de compreensão, de mundo, da política, inclusive. Então, nesses momentos de debate muito polarizado, muito extremado, de muito ódio e pouca reflexão, a gente precisa, enquanto espírita, olhar e falar, puxa, né, qual que é a compreensão que o outro tem? Né, que tipo de informação que ele tem? Até para trabalhar, um detalhe que a gente aprende muito da doutrina, que é o perdão. Porque é necessário, no momento de discussão política, perdoar o outro, eventualmente se perdoar, porque se a gente ficar o tempo todo numa discussão polarizada, só acusando o outro daquilo que a gente acha que ele é, e que, de fato, às vezes, pelo comportamento e pelas ideias que ele defende, pode até ser que ele seja. Mas se a gente não trabalhar o perdão, entender, poxa, né, o que levou o indivíduo àquela situação? Porque, às vezes, vejam bem, aquele que hoje está num campo oposto ao nosso hoje, e que defende uma ideia totalmente diferente daquilo que a gente gostaria que ele defendesse, se a gente for olhar há algum tempo atrás, talvez ele tinha as ideias que a gente tem, e que por algum motivo ou outro, né, afastou-se dessas ideias. Então, por que a gente não pode admitir que encontrar pontos de convergências? Porque se a gente fica só na divergência, você veste preto, você veste amarelo, você veste roxo,
e eu querer convencer que o outro, então, peraí, mas tá, o tecido do seu é igual ao meu, vem cá, vamos ver se o tecido é igual. E a partir de convergências, a gente tem uma maior aproximação para trabalhar posteriormente as divergências. Agora, o grande problema, e que pode ser utilizado como uma oportunidade, é que as redes sociais, de certa forma, elas limitam o debate sadio. Então, o que você escreve, a pessoa nem sempre lê de uma maneira fraterna, ela já lê aquilo imaginando que você está nervoso, que você está revoltado, mesmo que esteja, mas às vezes não. O Twitter, por exemplo, que é um campo de guerra, que é uma coisa louca, ele limita a quantidade de caracteres que você usa, então você não tem nem a possibilidade, mesmo se coloca um fio, né? Segue o fio. Você já é obrigado, pela limitação do Twitter, a expressar o seu pensamento em pouquíssimas letras. E se você faz um vídeo tentando trazer para um debate reflexivo, aquele vídeo, se ele tiver mais que 3, 4 minutos, e preguiça de ouvir isso, a pessoa já nem vê. Então, o mundo hoje parece que ele exige respostas curtas para problemas complexos. E aí a gente parece que perde a capacidade de fazer um debate mais racional, menos apaixonado, e acaba que a gente perde com isso, né? Por isso eu vejo com muito bons olhos, o João, Iris e Mônica, podcasts, né, que debatem política também. Porque os podcasts ali, você tem 2, 3 horas, e o pessoal troca ideia, debate, diverge e tal. É engraçado, nós estávamos ouvindo um podcast, e lá o rapaz falava, gente, vocês desculpem, mas esse ficou um pouco mais curto, ficou com menos de 2 horas, mas o da semana passada ficou com 3 horas, então deu a média de 2 horas e meia, que é o que vocês gostam. Eu falei, graças a Deus, né? O pessoal preocupa com fazer coisa extensa, que é para a gente aprofundar, que é para a gente entender vamos dizer assim, a raiz, a origem dos problemas que assolam a sociedade. Então, resumindo, né, eu acho que a gente precisa desapaixonar-se, né, de nomes e pessoas e apaixonar-se por ideias, por projetos e tudo mais, porque aí, mesmo que aquela pessoa morra, o projeto, a ideia fica, né? Quase que eu me lembro aqui agora de Kardec, do Alto da Fé de Barcelona, né? Queimaram os livros. Mas beleza, mas a ideia está por aí, né? Então, é isso. Antes de passar para Iris, João, você quer fazer algum esclarecimento? Eu acho que não. Você respondeu. William, antes de passar para Iris, eu queria esclarecer uma questão com você. Você se referiu quando eu te perguntei sobre a atuação do espírito, você se referiu ao voto, né, que é fundamental. Mas, independente do voto, né, de votar ou não votar, a partir do momento que não vou dizer nem o espírito, mas nós cristãos, que temos todos um roteiro, uma série de valores que nos foram trazidos pelo cristianismo e pelo espiritismo, de que maneira que a gente pode atuar no dia a dia? Qual deve ser a postura do espírita? Eu queria insistir nesse ponto com você, no cotidiano, no dia a dia, do ponto de vista político, né? Bom, eu quero até trazer do ponto de vista, para entrar no político, até pegando uma frase do Gandhi, porque a gente a introduz fora da questão política e depois a gente parte para o campo político. Gandhi fala assim, seja a mudança que gostaria de ver. Então, se a gente gostaria de ver um governo que respeitasse mais a natureza, o meio ambiente, a preservação, né, de tudo que a gente tem de bom aqui no nosso país e no mundo, a gente precisa também fazer a nossa parte. Ou seja, seja a mudança que gostaria de ver, né? Então, a nossa conduta, ela é uma conduta política também o tempo todo, né? Em que a gente, a partir de uma ação individual, pequena que seja, a gente pode colaborar diretamente com o mundo. Agora, trazendo até para o campo mais vinculado à questão política, Mônica, hoje a gente tem uma coisa muito importante, que são as redes sociais, até para cobrar aquilo que a gente entende como sendo um direito nosso. Por exemplo, levantou-se uma polêmica ano passado em relação à possibilidade de privatização do SUS. Claro que, né, a coisa era para entrar em discussão, e mesmo assim, a sociedade como um todo,
ela se rebelou, no bom sentido, e disse não. Né? O SUS é nosso, o SUS é do povo, não a privatização do SUS. E como é que isso foi feito? A gente estava numa plena pandemia, não se pode fazer protestos. Eu sou a favor de protestos sempre pacíficos. Não se pode protestar pacificamente, porque não se pode aglomerar nas ruas, como se fez ao longo da história, né? Não só no Brasil, mas de vários países. Quais os meios nós tínhamos para defender o SUS? Redes sociais. Então, a gente viu uma mobilização gigantesca em torno disso. E isso repercute. Tanto é que aquela medida que visava ali fazer uma análise, um estudo, né, de viabilidade, ela foi retirada. Ela recuou. Então, a gente percebe que isso é uma coisa que a gente pode fazer no dia a dia. Hoje, com as redes sociais, a gente pode cobrar diretamente um deputado, um senador, um político, mandando aí no Instagram, no direct, mandando no Messenger no Facebook, mandando e-mail que no site, por exemplo, vamos pegar aqui o Congresso, por exemplo, lá na Câmara e o Senado. Você tem um e-mail de todos os deputados e senadores. Então, você pode estar enviando. William, mas eles não vão ler. Poxa, eu faço a minha parte, vamos fazer a nossa parte. Talvez chegar uma quantidade muito grande, o assessor, a pessoa que cuida, pode, de repente, passar o que está acontecendo, sentir a mobilização. Essa é uma forma. A outra forma que se tem é de participar aí de formar na sociedade grupos, né, coletivos, que tentem, né, representar a população e levar os anseios deste grupo, dessa população, para aqueles que nos governam. É outra forma que a gente tem de estar atuando, né, no dia a dia, mesmo que a gente não tenha mandato, mesmo que a gente não tenha sido eleito para algum cargo. Né? E uma outra possibilidade, Mônica, né, você falou de dia a dia, vamos lá, vamos tentar trabalhar isso. Tentar, aqueles que têm habilidade, aqueles que têm essa capacidade de criar conteúdos, de expor suas reflexões, né, tentando trazer isso para um ambiente reflexivo da sociedade. Hoje o TikTok, por exemplo, eu não tenho, mas o pessoal me fala que tem muita gente do TikTok fazendo vídeos curtos aí, enfim, de críticas, de elogios, até a crítica, eu quero fazer um comentário sobre isso, muita gente até acusa o espírita de que o espírita não pode fazer crítica. Onde é que se viu isso? Na verdade, o espírita, em muitos casos, ele tem o dever de fazer uma crítica. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não me falha a memória, item 21, capítulo 10, que se o mal que uma pessoa faz mal só para ela, para que eu vou divulgar aquilo? Que sentido, que benefício tem para a sociedade se o mal que a pessoa faz mal só para ela? Mas se o mal que a pessoa faz prejudica o coletivo, se torna um dever divulgá-lo. Então, o espírita sofre muito, eu acompanho isso nas redes sociais, quando ele tece qualquer crítica, logo vem um grupo assim, você não pode criticar, onde se viu isso? Espírita criticando? Na verdade, é um dever. Se aquele mal, se aquele problema vai prejudicar, porque os espíritos concluem no Evangelho, é preferível caia um do que este um prejudique uma multidão. Então, esse também é outro dever que a gente precisa, no dia a dia, estar muito atento. É claro que aí, quando a gente fala que a gente deve criticar aquilo que prejudica o coletivo, a gente tem que tomar cuidado com a forma, né? Porque não é se a gente, beleza, agora eu tenho o alvará para sair criticando todo mundo que eu quero. Mas beleza, qual que é a forma que você vai usar? Porque às vezes, aí a gente volta lá na polarização. Eu vou utilizar a crítica de uma forma que eu vou simplesmente bloquear aquele que vai se sentir até ofendido. Então, aí é um desafio. É um desafio a gente fazer uma crítica que construa pontes, mesmo que alguns muros serão construídos, porque, né, não dá. Sempre terão aqueles que vão olhar qualquer tipo de crítica e vão achar ruim. Mas que a pessoa olha e fala, nossa, não tinha pensado por esse lado. Realmente faz sentido. Então, até na forma, a gente precisa pensar com calma, com cuidado, para que na crítica sejam construídas pontes e não, ou se possível, menos muros, né? É verdade, até porque a gente é responsável também, como você falou, de ser um dever, né? Está lá também no Livro dos Espíritos, que nós somos responsáveis
Então, a omissão, né? A partir do momento que a gente tem esse conhecimento, a gente tem responsabilidade também. O que você acha, Iris? Antes de mais nada, bem-vinda aí. Finalmente temos a Iris. Oi, gente, bom dia. Eu estava aqui no início, mas aí eu acho que deu algum erro na conexão quando eu estava escutando vocês, enfim, mas agora funcionou, agora estou escutando direitinho. Tudo que eu formulei de perguntas, vocês já foram respondendo. Eu ia perguntar exatamente isso para ele, só que a Mônica acabou perguntando como a gente pode ter essa atitude. Então eu vou ser mais específica. Nós, jovens, exaltados às vezes com hormônios da cor da pele, como é que a gente pode ser um espírito assim, exemplar, inclusive nessa questão, tipo assim, mesa de família, almoço e cada um com suas opiniões. Como é que a gente forma aí um diálogo para estar sendo assim, né, paciente com aquele nosso parente que não pensa do mesmo jeito que nós, né, e essas coisas. Se você tem alguma dica, além dessa de respirar fundo, essas coisas. Oi, Iris, bacana. Gente, antes de responder, eu quero deixar vocês bem à vontade, assim, se alguma pergunta ficou mal respondida, faltou um detalhe. Lembrei de uma coisa. Fica à vontade, gente, não precisa ter receio, não. Vamos lá. Você falou que a gente pode cobrar, né, pela internet. Tem essa questão mesmo da internet, ela deve ser muito imediata, né? Tudo tem limite de caracteres, porque tem que ser rápido. Aí você me lembrou, eu vou falar aqui para divulgar, alguns sites de ONGs, né, de movimentos, eles já mandam e-mails para esses senadores. Você se inscreve e ele automaticamente manda e-mail do seu e-mail para todos os senadores com alguma cobrança, né, específica. Então é uma coisa bem legal que jovens fizeram aí. Que depende do assunto, mas se é contra a fome, aí é um site para isso, defendendo projetos de leis que apoiam a luta contra a fome. Aí você pode se inscrever nesse site, que ele vai te dar o nome de todos os senadores, né, que vão votar naquilo, enfim, quem está dentro daquilo. E você pode enviar um e-mail através do site, que ele faz automático, já manda para todo mundo que está engajado naquele negócio. Ou ele te dá o nome das pessoas que estão envolvidas para você votar. Então é bem legal. Depois, se vocês quiserem, eu posso ver aqui o nome. Que é uma forma da gente estar aí, né, enfim, cobrando durante a pandemia. Eu lembrei que e hoje também tem muitas petições online, né? Desde que você assina, coloca ali só o seu nome. Já tem que tomar cuidado, porque às vezes algumas, né, pode ser ali vírus, ou pode ser só para pegar os dados da gente, mas tem algumas petições sérias também nesse sentido. Legal. William, antes de você responder a Iris, essa questão da família, e que eu achei bem interessante, tem aqui no nosso chat a participação. Aliás, eu quero dar um bom dia para todo mundo que está aqui, Ana Célia Rodrigues, Célia de Lima, Elô Pinheiro, deixa eu colocar o óculos, Elô Paisano, Hélio Genê. A Célia também cita a questão da mobilização com as restingas e manguezais, né? Que houve uma mobilização nas redes e teve êxito também. Então, essa nossa mobilização, ela não se perde, ela é fundamental. Mas eu vou deixar aí você responder a questão que a Iris trouxe, que é bem interessante. Bom, Iris, essa aí é a pergunta que vale 1 milhão, né? Como a gente vai fazer isso? Bom, quem nos ajuda muito nesse sentido é a questão 919b do Livro dos Espíritos. Porque lá Santo Agostinho, 919a, né? Não é B, não é A. Porque lá Santo Agostinho nos orienta, todos os dias antes de dormir, fazer uma análise da consciência, né? Onde é que a gente pode ter pisado na bola, onde é que a gente pode ter exagerado, onde é que a gente pode ter falhado. Lá ele coloca contra o outro, contra mim mesmo, contra Deus. E a partir dessa constatação, a gente pode ter forças para fazer diferente. E quando a gente, nessa revisão de consciência, entra em contato com aquilo que a gente fez que foi certo, a gente vai ter força para fazer de novo, para aprimorar sempre, mas para seguir em frente. Então, ali é interessante, porque eu confesso para vocês que eu não faço todo dia. Não adianta a gente vir cá e falar, vamos fazer isso aqui. Eu não faço o que ele orienta todo dia. Mas de vez em quando eu faço. Né? Às vezes quando o dia está muito tenso, eu falo, meu Deus, deixa eu dar uma revisada aqui como é que foi hoje. E é uma coisa curiosa,
quando você vai ali, acordei, fiz isso e tal, você revisita o acontecimento, a gente sente uma coisa, a gente sente bem, a gente sente mal, a gente sente uma vergonha de nós mesmos, a gente sente, né, fala, nossa, eu acho que eu passei do ponto. Então, revisitar um acontecimento é revisitar, não é ficar no acontecimento. A gente às vezes tem essa mania, né? Vai revisitar e aí fica preso em culpa. Então, revisitar um acontecimento, ele é importantíssimo. Porque a gente pode falar, puxa, na reunião de domingo hoje aqui do almoço, bom, não está tendo reunião de almoço de domingo, né? Mas vamos trazer quando tiver. Né? Eu perdi a paciência porque aconteceu isso e aquilo. Aí, será que foi o momento ideal? Será que não era melhor a gente ter segurado um pouco? Será que era o momento adequado de trazer aquilo? Porque outros almoços acontecerão. E se a gente não revisita e não avalia como é que foi aquela situação, né, a gente vai repetir aquele comportamento sistematicamente em todos os almoços. Se a gente revisita e faz uma análise e fala, puxa, não, eu até concordo que eu poderia ter me posicionado, mas eu acho que a forma não foi legal. Eu poderia ter feito de uma forma diferente. Porque, meus amigos, cá entre nós, é muito difícil, para não dizer impossível, você chegar num almoço de família, num almoço de amigos, e o pessoal está ali, por exemplo, defendendo a ideia de que bandido bom é bandido morto. E diante disso, você fica calado. Aí a questão é, o que a gente vai falar? Aí vai chamar a pessoa de fascista, disso, daquilo. Não sei se esse é o caminho. Por que a gente não vai num pesquise antes e fala, olha, né, na União Europeia pena de morte não existe. Né? Em vários países avançados, essa é uma prática que já foi abominada, já foi abolida. Não existe pena de morte em muitos países de primeiro mundo. Então, Até porque, William, desculpe te interromper, não existe porque foi comprovado de que ela não reduz a criminalidade, né? Existe uma questão estatística aí, um fato. Perfeito. Então, assim, se a gente entra numa discussão munido de informações, a coisa vai para um outro nível. A gente provoca no outro a reflexão. E o xingamento não vai resolver. Ou simplesmente falar, você é um cristão e defende pena de morte, entrar nessas discussões, sabe? Que absurdo, o seu mestre, o seu guia foi condenado à pena de morte, torturado, e você agora defende tortura. Entendeu? Se a gente ficar apontando o dedo, acusando e não sei o quê, dá vontade. Eu sei que dá. Mas, assim, se a gente vai com informação, vai com uma reflexão, a gente que é espírita, por exemplo, se tiver num ambiente espírita com esse tipo de assunto, a gente pode trazer, né, que a morte só mata o corpo, mas que o espírito daquele que foi condenado à pena de morte vai para o mundo espiritual revoltado, cheio de ódio. Né, hoje a gente pensa que foi condenado à pena de morte, virou um anjo. Ele volta para o mundo espiritual revoltadíssimo. Então, a gente trazer esse tipo de debate, ele vai revoltar, ele vai fazer o quê? Vai obsidiar. Ele vai ser agora um alguém, assim, claro, vamos fazer um parênteses aqui, importantíssimo, quase que eu esqueço. O condenado à pena de morte, que carregava dentro do coração, enquanto encarnado, ódio. É bom dizer isso. Nem todo condenado à pena de morte desencarna revoltado, porque Jesus foi um. Joana d'Arc foi condenada à pena de morte. E não dá para dizer que eles viraram obsessores. Então é só fazer esse paralelo. Mas aquele indivíduo que realmente cometeu um crime hediondo, foi pego em flagrante, que foi julgado e condenado à pena de morte, ele não vai desencarnar um espírito de luz. Ele vai continuar o que ele era antes. E se ele era alguém que se comprazia no crime, ele vai agora ficar alguém que se compraz no crime e que não tem mais o limite que o corpo físico lhe impunha. Então, olha, tá vendo como é que a gente vai, numa discussão, saindo desse campo de devolver um argumento raso com outro argumento raso, e a gente traz a coisa para um campo da reflexão que vai ajudar. Em todos os casos, por exemplo, a gente vai partir para o campo político. A gente tem que acabar, porque política é tudo corrupto. Não é verdade. Não é verdade, todo político é corrupto.
E a gente pode fazer uma pesquisa antes e mostrar nomes de pessoas que nunca responderam processos por corrupção, que têm uma vida correta, que estão na política há muitos e muitos anos e não têm, assim, uma qualidade de vida de um milionário, continuam simples. Né? Então, a gente tem que tentar arrumar argumentos, Iris, para sair de... Eu volto lá na questão que o João colocou muito bem, dessa polarização, sabe? Que a polarização não é só eu voto na esquerda, eu voto na direita. É uma polarização, muitas vezes, em que a gente, por conta de ideias, a gente acaba entrando num debate polarizado e pouco reflexivo. Então, a gente precisa estar com informação, buscar orientação, né, em sites, podcasts, textos, livros. Eu gosto de usar uma palavra que é para a gente arejar, né, o debate. Eu acho que essa é uma responsabilidade que a gente tem, porque nós vivemos uma sociedade muito, mas muito despolitizada, muito, assim, as pessoas não têm, e aí, muitas delas, o primeiro contato que elas estão tendo, assim, com algo mais vinculado à política é a partir do WhatsApp. É pessoas que nunca leram um livro, pessoas que não leem planos de governo, projetos, e elas são abastecidas com conteúdo de WhatsApp. Tem coisa boa e tem coisa muito ruim. E às vezes essa pessoa entra na bolha e ela acha que aquilo é a verdade absoluta, porque ela só tem contato com aquilo que a bolha me alimenta. Então, não dá para só apontar dedo e acusar. A gente tem que, de certa forma, colaborar com esse debate. E a gente tem que lembrar, você falou que nem todo político é corrupto, é claro que não, a gente tem que lembrar do nosso querido Bezerra de Menezes, que foi um grande político e ele fez ações voltadas para a coletividade, né? Eu acho que esse é o princípio da política, né? Ver o bem-estar do coletivo e não o interesse pessoal. João, o que você está achando disso, dessas questões que a Iris trouxe? Eu acho que você deve também enfrentar esse mesmo tipo de problema, né? Desse embate familiar, dessa questão de internet. Você gostaria de explorar um pouco mais isso? Quer mudar de assunto? Eu queria fazer uma pergunta. Ele falou do debate, a gente sendo cristão, mas vai chegar em algum momento que a gente, como espírita, vai debater com alguém que às vezes não acredita nem em Deus, em Jesus. E a gente tem os nossos valores espíritas, coisas que a gente segue. Como a gente vai fazer um debate com uma pessoa que não acredita na mesma coisa que a gente, que às vezes vai bater não a opinião política, e sim coisas que pra gente seriam uma coisa básica, ou quando, ao invés de investir a opinião política, diverge outras coisas. Como reagir ou não debater, se debater, como debater. Ô, João, eu vou te pedir, não sei como é que foi pro pessoal aí, mas no meu aqui fez um barulho. Falhou um pouco, né? No meio da sua pergunta. Se você puder repetir a pergunta, por favor. Você falou na hora do debate com as pessoas cristãs, a gente sendo cristão. Quando a gente encontra uma pessoa que não tem os mesmos princípios, acredita em coisas totalmente diferentes da gente em qualquer campo. Como a gente conseguir achar essa... Não é... Eu esqueci a palavra que você usou. Não é divergência, ou oposto de divergência. Convergência. Achar os pontos de convergência. Isso. Como a gente achar o nosso ponto de convergência com uma pessoa que é totalmente oposto da gente, e como conseguir fazer um debate saudável com esse tipo de pessoa, ou pessoas que têm essa ideia. Na verdade, assim, se a gente... nós somos espíritas, nós somos cristãos. Então, não necessariamente a gente precisa discutir com todo mundo, trazendo os nossos valores para o debate. Porque, como você muito bem disse, talvez a pessoa ela não acredita em vida após a morte. Por que eu vou jogar esse elemento se ela é uma ateia? Né? Se ela não acredita em Deus, se ela não acredita que a alma continua. Aí a gente pode recorrer a dados, né? Que normalmente essas pessoas elas gostam de estudos, de dados e tudo mais. A Mônica citou, e realmente, né, a pena de morte ela não reduz aquilo que se busca reduzir com ela. Estudos, por exemplo, que mostram que o porte de arma, por exemplo, também
né? Não apenas não reduz, como ele pode aumentar o índice de violência na sociedade. Então, aí a gente vai partir para um ponto, assim, da ciência, né? A gente vai partir para o ponto da ciência para trazer essa pessoa para o campo da reflexão. E a gente pode partir para um campo dos direitos humanos mesmo, né? Eu sei que a palavra direitos humanos, para muitos, é quase um xingamento. Para esses, João, infelizmente, é só prece, sabe? Porque a pessoa que não respeita os direitos humanos de uma maneira deliberada, assim, para ela, você pode usar qualquer argumento que ela vai defender tortura, que ela vai defender pena de morte, e ela vai continuar irredutível, porque sim, né, com todo respeito, meus amigos, nós tivemos na nossa história recente, porque eu estou falando de coisa que tem menos de 100 anos, governos fascistas e nazistas. Então, e muita gente ainda traz isso dentro de si. Então, eu acredito que não há muito espaço, como é que eu vou dizer assim, não é para o diálogo, não é que eu vou deixar de dialogar com essa pessoa, mas é uma pessoa que, infelizmente, ela está quase que o que o Kardec traz, vou vincular com Kardec de novo, que Kardec traz como sendo fascinação, lá no Livro dos Médiuns. A pessoa está fascinada e, por mais que você mostre que 2 mais 2 vai resultar em 4, essa pessoa não vai acreditar. Então, para essas pessoas, em muitas situações, é a prece mesmo, sabe? Não tem muito o que dialogar. Mas para essas que estão abertas, elas podem estar simplesmente ignorando. A ignorância, ela está na raiz de muitos dos nossos problemas. A pessoa, às vezes, ela defende a pena de morte, ela defende a tortura, ela defende o porte de armas, porque ela ignora, né? Ignorância do sentido de ignorar mesmo, né? Que aquilo não faz sentido, aquilo não vai ajudar. E quando você leva para ela, mesmo sem falar nada de religião, nada de espiritualidade, quando você leva estudos mostrando que, né, isso não resolve, aí ela pode, entendi. Porque se a gente fica muito no campo só da religião também, com quem não é religioso, aí a pessoa vai nos acusar. Lá, vai tentar me converter. Religião e política, historicamente, não deu certo andar junto. Então, a gente pode, com os nossos valores espíritas, espiritualistas, incutidos na alma, fazer um debate com quem não as tem, não tem esses princípios nela, e trazendo elementos, né, científicos para a gente discutir com essas pessoas também. Eu queria trazer aqui uma pergunta da Elô Paisano, e ela diz o seguinte: como espírita, o que seria politicamente correto com relação às opiniões que podemos dar para não entrar em conflito com o outro? Mais ou menos o que você tem falado, William. Você quer explorar um pouco mais essa questão? Depende do ambiente, Elô. Depende do ambiente, assim. Vamos sair... Eu sou daqueles, Mônica e João, Iris, pessoal do chat, eu sou daqueles, eu acho que o ambiente espírita, ali, digamos, o centro, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, eles devem estar, assim, de certa forma, imunes a qualquer tipo de assunto que suscite algum tipo de polêmica, sabe? Mas, na vida pessoal, claro que deixa eu só fazer um parênteses, porque hoje em dia tudo é polêmico, né? Então, por exemplo, André Trigueiro escreveu um livro chamado Espiritismo e Ecologia. Só que o assunto hoje, meio ambiente, ele se tornou polêmico. Agora, por que ele se tornou polêmico? Eu não vou debater ecologia e espiritismo dentro do centro espírita. Poxa, a gente tem um livro espírita escrito sobre o assunto. Então, a gente pode debater. Pena de morte não é um assunto polêmico para tratar dentro do centro espírita, porque Kardec escreveu sobre isso. Uhum. No Livro dos Espíritos, Kardec aborda o assunto. Aborto não é um assunto polêmico. Kardec aborda sobre o aborto. Porte de arma, Kardec aborda sobre porte de arma no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Tortura é um assunto que a gente pode abordar, porque está na história do cristianismo. As torturas, alguém que até colocou aqui atrás, né, de outros mártires, John Hus, e tantos outros.
aqui Jesus, Joana d'Arc, John Hus, e daí vai, o Lúcio Flávio. Então, assim, agora, trazer para o ambiente do centro espírita debates partidários, aí, político-partidários, aí eu acho que é um assunto um pouco delicado, que eu não acho que seria correto abordar dentro de um centro espírita ou de um ambiente espírita. A gente defender candidatos, nomes, dentro desses espaços, eu acho que não seria o ideal, sabe, assim? Então, a gente pode debater ideias ali dentro, mas evitando aquilo que, eventualmente, é ideal no outro espaço. Até porque eu vejo alguns pastores utilizando-se da tribuna da igreja evangélica deles, fazendo a defesa aberta desse ou daquele candidato. E eu acho que aquele não é um espaço para essa finalidade, sabe? É uma opinião pessoal que eu tenho. Então, não é porque esse pastor defende um candidato que, eventualmente, não bate com as minhas convicções pessoais, que eu vou repudiar, e daqui a pouco, se esse mesmo pastor defende um candidato que eu gosto, eu vou aplaudir. A gente tem que ter coerência. Eu acho que a tribuna de uma igreja, de um centro, não deve ser utilizado para defender partidos e políticos. Nomes, sabe? Agora, o que a gente vai... Vamos voltar na sua pergunta. Como espírita, o que seria o politicamente correto com relação às opiniões que podemos dar para não entrar em conflito? Olha, depende do conflito. Eu sou até favorável que ele exista, no bom sentido. Porque o conflito suscita o debate, que suscita soluções, propostas. E aí vai de cada um, Elô, porque, por exemplo, como é que eu vou, William Jacob, dar uma opinião em relação à política cambial de um determinado governo? Eu não entendo nada de política cambial. Então, como é que eu vou suscitar um debate, entrar num conflito que eu não tenho o mínimo domínio sobre? Agora, se a pessoa tem um domínio sobre algum tema, e ela vai nas suas redes sociais, num debate, num almoço, num debate entre amigos, num debate saudável, por que não? Então, não tem, eu acho que não tem, assim, o que fazer. Eu acho que vai de cada pessoa, de acordo com aquilo que ela domina, com aquilo que ela gosta, com aquilo que ela quer aprender, e que a gente possa partir para esses conflitos de coração aberto para aprender. Porque o que acontece muitas vezes é que a gente já vai muito armado e como se a gente fosse o dono da verdade, o dono da razão, e pouco disposto a aprender com o outro. Então, não sei se foi nesse sentido a sua pergunta. Se não for, você pode mandar aqui nos comentários, que a gente tenta explorar um pouco mais. Iris, você quer dar continuidade? Iris? Acho que a Iris não está ouvindo. Foi, chegou. Tô sim. Agora foi. Você quer dar continuidade? Travada. Não, acho que já tá bom. Acho que é isso. Depende muito de com quem você tá, de onde você tá, que é bom sempre um debate, mas que a gente tem que estudar, né, o bom senso, porque ele estava falando. Tem uma questão aqui, quando você falou, William, sobre as diferenças, e aí eu estava procurando aqui no Livro dos Espíritos, sobre as leis morais, né? E aí veio a pergunta, 804, desigualdade de aptidões. Ele diz o seguinte: Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio. Daí se aperfeiçoam uns mais rapidamente do que os outros, o que lhes dá aptidões diversas. Quer dizer, a gente vive num mundo, embora todos nós estejamos mais ou menos no mesmo nível evolutivo, mas existem diferenças grandes, né, diferenças expressivas entre visões e níveis de conscientização
conforme os espíritos respondem, né? E a questão toda é essa convivência, né? Que também não deixa de ser política. O que você acha disso, William? A gente faz política em tudo, né, Mônica? A gente acorda cedo, café da manhã. Aí, às vezes, a pessoa que é responsável pelo almoço e pela janta vai falar assim, o que vocês querem hoje? Eu quero isso, eu quero macarrão, eu quero essa salada. Não, mas já fiz ontem. A gente vai negociar, a gente vai dialogar, a gente vai entrar num acordo. Isso é uma atuação política em casa. Uhum. Aí a gente abre mão de um prato preferido hoje para ter esse prato amanhã. Então a gente vai, diante das experiências, na escola, a gente fazia política, né? Quem que vai ser o líder da classe? Não sei se hoje ainda tem isso, mas na minha época, bom, eu não sou tão velho assim, né? Tinha ali o líder da classe que representava a classe, né, na reunião com os diretores da escola, e tinha o representante da escola que ia representá-la na reunião que se fazia ali com um de cada escola para, enfim, tentar trazer melhorias. Então, a política está presente na nossa vida como um todo. E a gente precisa ter essa consciência, ter isso. E como é que a gente faz isso? Se instruindo. Porque como você coloca as desigualdades que nós temos entre nós, está lá na questão 804, a gente evolui em dois aspectos, no aspecto moral e no aspecto intelectual. E no aspecto intelectual, que vai na frente, como o Kardec trabalha, né, o intelecto ele puxa a evolução moral. A evolução moral, os espíritos colocam que ela sucede à evolução intelectual. E para a gente, então, avançar, espiritualmente falando, a gente precisa buscar o conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará, já nos disse Jesus. O Espírito da verdade vem e nos fala, espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. E esse instruir, ele passa por tudo que a gente puder. Tudo que a gente puder buscar de conhecimento, a gente deve buscar para que essa nossa inserção na sociedade se dê de uma forma mais correta e a gente possa contribuir de uma maneira mais efetiva. Então, se a gente observar, governos autoritários, totalitários, eles tentam, de uma forma ou outra, dificultar o acesso da população a livros, à cultura, à educação, porque eles sabem que um povo que detém o conhecimento, que tem acesso a livros, que tem acesso à história, é um povo que dificilmente será dominado. Uma vez eu assisti um programa do Roda Viva, foi com me fixou muito aqui a frase. Deixa eu ver se eu me lembro aqui mas agora eu não vou lembrar. É um morador, talvez vocês lembrem aí, sumiu aqui da mente aqui, um cantor famosíssimo, que morou na rua, inclusive, Seu Jorge, a minha esposa aqui, assistente, já deu o grito. O seu Jorge, ele teve uma experiência dificílima na França, quando ele foi fazer um show, foi convidado para uma apresentação lá e tal, ele foi barrado no aeroporto, passou por um constrangimento, um racismo, assim, segundo ele, descarado, e ele voltou reflexivo e pensando muito e tal, e foi numa época em que a França vivia uma série de protestos, e os franceses em busca dos direitos, né, de aumento de direitos e tudo mais, aquela coisa, né, a história da França é uma história da busca pelos direitos, nem sempre uma busca pacífica, mas é uma busca por direitos, e a humanidade deve muito à França, a própria Revolução Francesa, com todas as suas, às vezes, complicações e tudo mais, trouxe benefícios para o mundo inteiro. E o seu Jorge, quando foi indagado, falou, mas por que você acha que o Brasil, ou o brasileiro, não tem, muitas vezes, esse anseio, essa busca que o povo francês tem? Aí ele disse algo mais ou menos assim, que o francês já leu tudo que tinha que ler.
e que o nível de leitura no Brasil é muito baixo. Então, como é que a gente vai cobrar da população? Porque a gente, às vezes, tem essa angústia, né? Puxa, mas por que a população não acorda? Por que a população não desperta? E aí a reflexão dele é essa, né? O francês é alguém que já leu, que conhece livros de história, livros de economia, livros sobre ciência política, sociologia, enfim. E nós, no Brasil, a luta de muitos é por comida. Então, essa pessoa, ela quer comer, ela quer beber, ela quer ter acesso à saúde. E o acesso para ela a livros não é uma coisa tão fácil. Alguém que sai de casa 4h30, 5 da manhã para trabalhar, chega no trabalho 8, 9, e chega em casa de volta 10, 11, essa pessoa, coitada, ela não tem nem tempo direito para ter acesso à cultura, porque ela trabalha 8, 9 horas, mas ela passa mais 5, 6 no trânsito. E aí hoje, toda essa questão de podcasts, de vídeos, facilita bastante. Mas ainda assim, eu acho que, voltando à questão 804, essa desigualdade, né, gritante que a gente vê entre nós, seja do ponto de vista do acesso a livros, a conhecimento, a cultura, seja a desigualdade social, ela, com o tempo, ela tende a ser reduzida, porque isso é um indicativo de que o nosso mundo está, de fato, melhorando. Não dá para a gente vislumbrar um mundo de regeneração, um mundo feliz, em que haja tamanha desigualdade, não só do ponto de vista espiritual, mas também do ponto de vista intelectual, cultural e social. É importante você falar sobre isso, porque a gente não deve perder de vista a lei do progresso. Embora a gente possa achar que está tudo perdido, que não tem mais solução, existe uma lei que é a lei do progresso. Então, fatalmente, é esse caminho que a gente vai trilhar. E no meio disso também tem a lei de destruição, mas aí é uma outra história. Eu vou citar aqui, tem alguns comentários A Célia de Lima disse, bom senso sempre, né? Não é tão difícil. E a Marlise Galvão falou de uma questão que você também já tinha trazido para reflexão sobre o Gandhi, que é, lembremos-nos que o exemplo arrasta uma multidão. Quer dizer, acho que nós, espíritas, aí temos um dever que é com o nosso exemplo, né? E arrasta, Mônica, me perdoe, arrasta mesmo, né? Para o bem e para o mal. O exemplo arrasta a multidão para o bem e para o mal. E quando a gente olha, por exemplo, a Alemanha nazista, a gente tinha ali uma figura que, a partir do exemplo daquilo que propagava, claro, teve um Ministério da Propaganda, né, muito bem arquitetado, mas a importância, né, do exemplo em todas as esferas, seja a nossa enquanto indivíduos simples aí, né, que às vezes contagiam 1, 2 pessoas, assim como daqueles que têm postos aí mais elevados da sociedade. Bom, a gente está se aproximando do final. João, você gostaria de explorar mais algum aspecto? Eu só queria fazer um comentário, que eu não lembro. Vamos lá. Teve um momento que foi falado que alguém perguntou o que fazer no Centro Espírita. Acho que foi até o William que estava respondendo alguma coisa. Deveria ser mais, tipo assim, ao invés de ser o que fazer, na verdade, o que não fazer. Que é não perder o respeito, que nem alguém falou do bom senso, não passar da linha do bom senso. Porque o Centro Espírita, de todos os lugares, na minha opinião, que a gente pode ficar ou bravo ou perder um pouco a paciência em relação à política, é o que menos pode acontecer, isso é o que deveria. E é isso. O som ficou um pouco baixo. Não sei se vocês conseguiram entender alguma coisa. Você pode repetir, João? É que teve um momento que o William falou do que fazer no Centro Espírita, ou alguém perguntou, não lembro direito, mas o que eu tentei falar foi que não é o que tem que fazer, eu acho que é o que não fazer. Não é perder o respeito, não passar da linha do bom senso, e o Centro Espírita é o único lugar que a gente talvez não deveria ou não pode fazer isso, para até mesmo manter a psicosfera, a sintonia do lugar. Muito importante essa observação, realmente trazer
trazer uma desarmonia para um lugar onde um dos pontos de sustentação espiritual definitivamente não é o caminho, né, William? Com certeza, Mônica, e assim, que no centro espírita a gente tem pessoas com diferentes opiniões a respeito de governos, de políticos, de partidos. Então a gente precisa, vamos usar um termo assim, que a gente gosta muito, abrir mão, né? Ter um gesto de abnegação. Então eu vou abrir mão de expor esse tipo de coisa ali dentro em nome, né, da harmonia geral. Então eu falei aqui antes e eu acho que a gente tem que dizer que isso vale também para os ambientes virtuais, né? Grupos de WhatsApp de centro espírita, eles devem existir para divulgação, né, das coisas vinculadas mais diretamente ao espiritismo. Então, a gente precisa ter muito cuidado, muito zelo, entender que pode acontecer de alguém sem querer mandar uma mensagem no grupo de WhatsApp do centro. E o que eu posso fazer? Já sair xingando a pessoa, ou isso aqui não é lugar disso e tal. Pode ter sido sem querer, manda uma mensagem no particular, irmão, né, eu acho que você mandou equivocado, uma mensagem onde não devia. Já aconteceu comigo que morrendo de vergonha. Um dia eu fui mandar um vídeo, né, para um grupo, e eu digitei um nome e sem querer foi nele. E aí a pessoa me chamou muito educadamente, falou, William, né, eu acho que você mandou lá errado, e foi realmente, porque de maneira alguma eu queria causar desarmonia. Então eu fui lá, rapidamente apaguei, pedi desculpa, né, foi sem querer, rapidinho eu fiz isso. Então a gente precisa manter um ambiente espírita o mais harmonizado possível, é claro, sem que a gente abra mão aí de tocar nesses pontos, como eu falei aqui antes, que Kardec abordou, que Jesus abordou. Isso vai ajudar na construção, mas sempre feito aí de uma maneira muito fraterna, muito respeitosa, né? Entendendo que o outro, ele tem uma bagagem diferente da nossa, ele também quer um mundo melhor, mas talvez por caminhos diferentes. Às vezes caminhos até equivocados. Ele precisa de esclarecimento, né, de elucidação, e não simplesmente de uma retaliação mais forte, mais incisiva, e às vezes até violenta, verbalmente falando. Esse aspecto que o João trouxe foi super importante, a importância da união do movimento espírita em torno dos princípios que os espíritos nos trouxeram e que o cristianismo nos trouxeram também. Agora, a gente está terminando, eu vou ler aqui só um comentário da Ana Célia Rodrigues. Ela diz o seguinte: é importante percebermos a diferença entre política partidária, que já foi mencionado aqui, da política sociocultural e da política de autoconhecimento e integração psicossocial. Isso já foi abordado, né, essa questão da política partidária, a política sociocultural também, e a política de autoconhecimento, que é o nosso trabalho contínuo, né? Como o próprio William citou aí, a questão trazida por Santo Agostinho. Então, pessoal, a gente está terminando. William, eu vou passar a palavra para você para a gente encerrar, mas antes eu queria agradecer a participação da Iris, do João, foi muito legal vocês dois. Dá tempo de eu fazer um comentário rapidinho? Claro, vai lá. Bem rapidinho? Tá bom. Sobre a lei do progresso, né? Eu vou até falar de experiência própria. Eu estudo desigualdade social muito a fundo, eu faço serviço social, e assim, é bem triste, é complicado. E aí a gente fala muito sobre política, né? O que a gente estuda, fala muito sobre, enfim, várias mazelas da sociedade que nos atingem hoje em dia. E aí, como você falou, comparou aí, né, a França, as revoluções, porque o brasileiro não engaja tanto, né? Aí fala, gente, o Brasil é um país tão novinho. Se a gente pega para olhar toda a história do Brasil, a gente, na verdade, engajou muito. E olha que a gente nem lê, né? Porque imagina se dessem livros para os brasileiros, se a preocupação não fosse só comida. Porque como é que você vai ler tendo que, né, procurar comida? Então é difícil. Mas é isso, essa mensagem de esperança me ajuda muito quando eu saio da aula, assim, chateada, parece que o mundo está perdido. Daí eu lembro, não, gente, se eu olhar historicamente, a gente tem jeito. Porque se tá melhor do que o passado, então a gente tem jeito. E eu acho que seria legal fechar também com essa mensagem de esperança. Esses assuntos que a gente teve hoje são assuntos que permeiam muitas dificuldades, né, nas nossas vidas. Então, é isso. Foi um prazer, tá? Tá aqui.
Obrigada, Iris. Deus não saiu de férias, ele continua no comando. Obrigada, Iris. Obrigada, João. Eu deixo então para você, William, a sua despedida. Olha, eu vou falar com toda sinceridade, participar dessa manhã aqui com vocês, aqueceu meu coração de ver jovens como o João, como a Iris, né, preocupados com essas questões todas. E é isso, gente. Realmente, a Iris lembrou bem que o Brasil, um país, né, novo, já conseguiu tanta coisa através de mobilização social, e a gente precisa ter esperança. Eu acho que o momento é um momento de tanta angústia que a gente precisa ter esperança, porque o nosso país é muito, muito especial. Eu vejo muitas pessoas querendo sair do Brasil, e tudo bem, a gente respeita, porque estão desanimadas e tudo mais, mas o convite que eu faço, se eu pudesse resumir tudo isso que a gente falou aqui hoje, né, em uma frase, vamos nos interessar mais por política. Eu não vou falar para nos interessarmos mais por espiritismo, nós estamos no ambiente espírita, isso já é óbvio, né? Isso aqui já é explícito. Vamos nos politizar mais, vamos procurar entender a história do país, né? Lá da escravidão. Eu estou lendo agora sobre escravidão, Laurentino Gomes, né? E a gente vai observando, né, como muitas coisas a gente vivencia hoje, né, vem daquela época. Então, vamos buscar a história do Brasil, que é uma história de luta, uma história sofrida, uma história também de coisas bonitas que aconteceram, de movimentos maravilhosos. Né? A gente vive num país, meus amigos, em que, né, o nosso céu é abençoado, nós temos um clima maravilhoso, tudo que planta dá, praticamente, nós temos um chão que dispensa comentários, né? Então, entre a terra e o céu, tudo nos favorece. E o nosso povo é maravilhoso. A gente fala disso, o brasileiro, né? O brasileiro é um povo por si só maravilhoso, solidário. A nossa falha tem sido na política. Então, se entre a terra e o céu e o nosso povo é um povo bacana, a nossa falha está sendo na política e por isso a gente precisa cada vez mais se interessar por ela. Não quer dizer que a gente deva se interessar por se candidatar, por fazer parte da política partidária, mas é esse interesse de entender como que a política influencia desde o preço do pão que eu compro na padaria, ao preço do combustível, ao preço do ônibus que eu vou pagar, a vacina que vai chegar mais ou menos devagar, né, no grupo que eu faço parte, a questão se vai ter ou não vai ter vaga na UTI, tudo isso é política. Então a gente precisa nos politizar mais, nos conscientizarmos mais, porque a partir dessa conscientização, vinculado à transformação moral que o Espiritismo nos convida e nos ajuda a fazer, aí sim a gente, unindo política e Espiritismo, a gente vai conseguir realmente transformar este país e, claro, ajudar na transformação do mundo, partindo da transformação individual. Porque, eu finalizo só com uma frase de Leon Denis, que eu tinha separado aqui para falar e acabei me esquecendo. Leon Denis vai dizer assim: para renovar uma sociedade, são necessários homens novos e melhores. Sem isso, todas as reformas econômicas, todas as combinações políticas, todos os progressos intelectuais serão insuficientes. A ordem social nunca saberá o que nós mesmos valemos. Está lá no Cristianismo e Espiritismo. Então, modifiquemo-nos e, a partir disso, com a nossa maior inserção no interesse da política, no interesse político, a gente vai ajudar a renovar essa sociedade. Mônica, obrigado pelo convite. Iris, João, obrigado.